Olá a todos, estamos de volta para mais um Conexão Carreira e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a psicologia, mas a gente vai tentar desconstruir um pouco essa ideia apenas da psicologia clínica. A gente vai falar sobre a psicologia de uma forma mais diversa. Como que a gente vai fazer isso? Bem, para falar sobre essa nova forma de olhar para a psicologia, eu não estou sozinho, eu estou aqui com Hugo Bento, ele é professor e psicólogo. Então, Hugo, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Carreira. Agradeço, né, a sua disponibilidade e vamos lá, vamos bater um papo aqui. Já na minha introdução eu falei, né, desconstruir, claro que desconstruir no sentido não pejorativo, né, mas da gente ter uma visão mais ampla da própria psicologia. Mas antes da gente entrar nessa temática, quem é o Hugo Bento, né? Como como é que você decidiu seguir a carreira da psicologia? Fala um pouquinho pra gente, para quem está nos acompanhando. Pra gente começar. Primeiro eu que te agradeço, né, pelo convite, a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco, não só da minha trajetória, mas também de algumas questões éticas, profissionais, técnicas que permeiam esse universo da psicologia e pelo acolhimento aqui no podcast, aqui no Conexão Carreira. Então, muito obrigado. Né? Diante dessa pergunta, quem que é o Hugo, né? Quem que é o Hugo Bento? A gente poderia tentar responder isso aqui de diversas maneiras, mas eu costumo sempre me definir, Lucas, como uma pessoa eternamente apaixonada. Eu amo a paixão, né? E entendo que na vida a gente fazer as coisas sem paixão é viver em constante frustração, em constante decepção. Esse gás, essa motivação, aquilo que faz os olhos brilhar, que faz com que a gente de alguma forma se movimente com um pouco mais de alegria, que é o que eu estou chamando de paixão, é uma das coisas que me define. Então, quando você pergunta quem é o Hugo Bento, eu vou falar que o Hugo é um menino apaixonado, eterno apaixonado, né? E dentre as várias paixões que eu tenho na vida, uma das paixões que me marca é a paixão pela psicologia. Eu tenho 36 anos, eu nasci na cidade de Contagem, na região metropolitana de BH. Muito cedo a minha família foi residir em Ribeirão das Neves, numa área de periferia da cidade de Ribeirão das Neves. E eu cresci num contexto que eu não posso dizer extremamente de miserabilidade, num contexto de miséria, mas num contexto de vulnerabilidade social, né? Não só o distanciamento em relação ao centro da cidade de Belo Horizonte, mas também a defasagem de políticas públicas, uma defasagem no que se refere a saneamento básico, poucas oportunidades institucionalizadas de lazer ou de formação cultural, algumas coisas nesse sentido. E vim de uma família que, com muito afeto, sempre se esforçou muito para conceder aos seus filhos algumas oportunidades, alguns caminhos que talvez destoavam daquele cenário de vulnerabilidade tão grande no qual nós estávamos inseridos. Assim. E nesse processo de uma família muito afetuosa, de uma família que investe com muito carinho nos filhos, uma relação de confiança muito grande entre eu e os meus pais, principalmente, eu chego por volta dos 13 aos 14 anos de idade e falo com os meus pais sobre a minha orientação sexual. Me declaro como gay. E diferente de todo o cenário mental que eu tinha na época, papai e mamãe olham para mim e falam assim, tá tudo bem, estamos com você. E aí eu costumo contar que a música da Maísa tocou, meu mundo caiu. Eu fiz uma depressão, eu fiz um sintoma depressivo muito grande, depois de ter compartilhado com os meus pais a minha orientação sexual ainda no início da adolescência. Eu não conseguia entender o porquê, eu não tinha força, por exemplo, para poder levantar da cama e ir para a escola. Estudar sempre foi uma coisa que me motivou, estudar sempre foi uma coisa que me animou, e eu não conseguia fazer isso. A literatura, que sempre foi uma coisa que me acompanhou, eu já não conseguia mais me envolver com ela, então os livros ficaram todos fechados. E eu desenvolvi um sintoma que em psicopatologia é conhecido como hipersônia, ou seja, eu tinha um excesso de sono. Algumas pessoas, quando elas ficam angustiadas, né, perturbadas mentalmente, elas não conseguem dormir. Eu já era o contrário, eu dormia demais. 14, 15, 16, 17 horas por dia. Meus pais começaram a ficar desesperados em relação a isso. A minha frequência à escola, ela ficou muito prejudicada, então a instituição escolar começa a se mobilizar para tentar entender o que estava acontecendo. Afinal de contas, um bom aluno com bom desempenho de repente se ausenta das atividades. E aí eu cresci num lugar
onde nós não sabíamos muito bem, acho que a sociedade de forma geral até hoje não sabe, a diferença entre psicoterapia, entre tratamento médico-psiquiátrico, terapias, alguma Sim. coisa assim. E lá nesse lugar que eu cresci, as pessoas falam sobre fazer psicólogo. Quando alguém não está muito bem da cabeça, a conversa era um pouco essa. Fulano está fazendo psicólogo ou precisa fazer psicólogo. Então eu chego para os meus pais e falo com eles que eu queria fazer psicólogo. Meu pai na época fala, olha, eu não sei, não conheço ninguém, mas nós vamos procurar saber sobre isso. Então ele desenvolve alguns contatos e aí acontece de eu chegar a primeira vez a um consultório de psicologia aos 14 anos de idade. Tem uma primeira entrevista que foi muito impactante, né, nesse sentido. Minha primeira analista se chama Elisa. E ela, então, ao escutar assim de um modo muito sucinto tudo aquilo que eu estava falando, ela me faz a seguinte pergunta: por que você tem infligido a si mesmo o castigo que seu pai e sua mãe não te deram? E eu digo para ela, eu não sei. Ela abre um sorriso e fala, eu também não tenho a mínima ideia. Mas se você quiser descobrir, amanhã no mesmo horário eu estou te esperando aqui. Abriu a porta e me dispensou. Né? Aquela pergunta, ela me impactou de uma forma muito significativa. E aí, na adolescência, por volta dos 14 anos, foi quando eu iniciei um processo psicoterápico. Essa experiência ela foi importante, não só para o que se refere ao meu bem-estar ou à minha saúde mental, mas principalmente para o que hoje eu entendo que já era o início, o começo de uma formação pessoal e um certo encantamento ou apaixonamento por essa profissão, né, nesse sentido. Ao longo desse primeiro tempo de tratamento, ao longo desse primeiro tempo de análise, eu vinha entender e elaborar que por mais que eu tivesse crescido numa família, num contexto nuclear muito amoroso, de muita aceitação, muito acolhimento, eu não sou constituído apenas pela família. Eu não sou formado apenas por papai e mamãe. Né? Eu faço parte de uma comunidade, essa comunidade faz parte de uma região, essa região faz parte de um contexto social mais ampliado. Então, por mais que meu pai e minha mãe se esforçassem para me garantir minimamente algum tipo de respeito ou de dignidade quanto ao que eu sou, eu era atravessado, por exemplo, pelas brincadeiras homofóbicas da escola. A pergunta dos vizinhos sobre onde é que estavam as minhas namoradinhas, né? Assim, os discursos religiosos opressores que, de alguma forma, tentam colocar sobre nós, pessoas LGBT, uma carga de culpa muito significativa. E eu fui me dando conta de que, então, a minha subjetividade, a minha mentalidade, ela não é constituída apenas pelo meu núcleo familiar. Eu faço parte de um mundo social, onde valores, trocas, preconceitos, ideias, elas são constantemente veiculadas e isso, de alguma forma, também faz parte do que eu sou. Então, quando a minha analista pergunta por que eu estava me castigando, sendo que os meus pais não me castigavam, né, nesse sentido, era porque, em alguma medida, eu estava trazendo para o meu corpo muito disso que eu havia aprendido com o cenário social em que eu estava inserido, sobre pessoas como eu, por exemplo, terem que ser punidas. Ou seja, você estava tentando trazer o cenário social para dentro da sua realidade, que você não vivia aquilo. Exatamente. Né? Porque o cenário social nos constitui. A nossa realidade psíquica, a nossa realidade psicológica, ela é formada, ela é constituída pelo cenário social. Né? Jacques Lacan, que é uma referência importante para o meu trabalho, para o que eu faço, para as coisas que eu estudo, ele tem uma frase um tanto quanto emblemática num texto da década de 50, que é exatamente essa: o estado do sujeito depende do que se passa no outro. Ou seja, aquilo que ocorre com um sujeito, o que se processa com um indivíduo, não está desconectado das relações do ambiente, não está desconectado da situação do mundo social em que esse indivíduo ele está inserido. Né? Assim, é uma loucura ou uma pouca inteligência insistir na ideia de que nós simplesmente existimos por nós mesmos e não estamos conectados, seja por meio de discurso, seja por meio do econômico, do financeiro ou de qualquer outra ordem, com o mundo que nos rodeia. Nós não estamos isolados, nós não estamos flutuando como uma bolinha de sabão sobre o nada. Nós estamos enraizados numa cultura, numa sociedade, numa economia, e isso faz parte do que nós somos. E se essa cultura, essa sociedade, essa economia, ela é racista,
ela é LGBTfóbica, ela é misógina, ela é patriarcal, isso também nos constituiu, né? E às vezes sem E perceber... mesmo que você não seja punido dentro da sua própria residência, da sua Perfeitamente. casa, você busca essa punição de alguma Porque forma, o né? outro que está dentro de nós, o outro que está em mim, ainda que eu não o esteja vendo, ele vai me punir. Porque ele é racista, ele é homofóbico, ele é patriarcal, ele é misógino, né? Então, se eu não me adequo completamente às suas exigências, ainda que internamente, ele vai produzir algum tipo de sanção punitiva para comigo, né? Então, era um pouco essa a situação que eu vivia quando eu me deparei com a escuta psicológica, com o tratamento psicológico, e foi na adolescência. E ali você, então, como você disse, teve esse primeiro contato e dali surgiu, né? Já esse vínculo, essa paixão. Aí, beleza, voltei para a escola, parei de dormir, né? Acordei para a vida, acordei para o desejo, acordei para um monte de coisa, e às vezes é difícil acordar, né? Assim, mas beleza, acordei, levantei da cama. E aí eu concluo o ensino médio numa escola pública da região onde eu morava, a Escola Estadual Professor Alberto Dai. E então fica aquela pergunta, assim, o que fazer, né? Agora que termina o ensino médio. Naquele momento, 2005, 2006, nós ainda não tínhamos um incentivo e um estímulo tão grande, principalmente nas classes mais populares, nos bairros mais pobres, ao ingresso na instituição de ensino superior, nos cursos superiores, né? E eu tive um professor que me marca muito, e inclusive eu ainda tento cultivar alguns encontros com ele, que é o Márcio Ramos, um historiador. E o Márcio, ao se deparar com uma certa fala coletiva da minha turma do ensino médio, de que a faculdade não é para nós, essa coisa de estudar não faz parte, né? Assim, cada um tem que caçar um serviço, pegar uma enxada para capinar um lote, alguma coisa nesse sentido. O Márcio faz uma série de conversas muito interessantes com essa turma específica da qual eu fazia parte, sobre o ingresso no ensino superior. E uma das coisas que o Márcio insistia muito é que talvez nesse momento vocês ainda não entendam o valor de sonhar, mas sonhar é importante, né? Vocês podem sonhar, não é porque vocês são pobres que vocês não podem sonhar. Sonhar é um direito. Essa é uma frase do Márcio que eu nunca esqueci. Assim. E eu então me dou conta disso. Falo, quer saber uma coisa? Eu vou sim tentar um vestibular, vou tentar uma graduação. E eu fiquei muito em dúvida entre 3 cursos, né? Letras, porque sempre tive essa paixão com a literatura, com a leitura, sobretudo a literatura brasileira. Filosofia, porque eu gostei, eu achei interessante, no ensino médio aquilo me provocou a pensar uma série de coisas, e psicologia devido à experiência pessoal. E aí, acho que a experiência pessoal, ela falou um pouco mais alto, e eu optei então pela graduação em psicologia. Fiz o Enem, me submeti ao vestibular à época de uma instituição de ensino aqui de Belo Horizonte, e ingressei no curso de psicologia no ano de 2007, né? E foi um percurso muito bonito, assim, experiências que eu guardo na memória com muito carinho desses anos de faculdade. Como um jovem pobre, estudante, as dificuldades relacionadas a se sustentar no ambiente universitário, todas elas se apresentaram. Então, um curso que era para eu ter concluído com 5 anos, eu concluí com 6 anos e meio, né? Porque tinha semestre que, para poder fazer estágio extracurricular e ter uma bolsa de estágio, eu me matriculava em menos disciplinas. Sempre gostei muito da produção textual, da produção acadêmica, então me vinculava a projetos de iniciação científica. Isso foi fazendo com que, de alguma forma, minha graduação fosse se estendendo um pouco mais. Mas, enfim, trouxe frutos interessantes assim, dessa experiência. E dessa experiência, né, a partir da sua formação, você seguiu, vamos dizer, né, você se especializou, seguiu aí uma área um pouco diferente, né? Já na introdução eu falava sobre a questão do clinicar, né, que todo mundo
quando fala da psicologia, obviamente, tem essa visão, pensa, Sim, né, sobre sim. o clinicar. E você não, né? Você, apesar também de clinicar, me corrija se Sim, estiver sim. errado, passou a ter uma atuação um pouco diferenciada. Se você puder falar um pouquinho para a gente sobre essa atuação um pouco diferenciada na psicologia? Eu acho que a gente tem ainda socialmente uma representação muito rígida do psicólogo ou da psicóloga como quem escuta clinicamente um indivíduo, né? É a Se eu, imagem que se a tem, né? imagem que se tem. Se eu for ali para a rua agora e perguntar é, o que é o profissional da psicologia, muito provavelmente 90% das pessoas vão me responder que é quem faz o serviço de psicoterapia, quem A oferta o serviço de escuta, né? psicoterapia. Algo nesse sentido. Vai aparecer, me parece, alguma resposta relacionada à testagem psicológica, seja no âmbito da educação ou das empresas, né, dos processos de recrutamento e seleção, alguma coisa assim. Mas essa amplitude das áreas de atuação da psicologia, nós ainda não temos uma grande divulgação e um entendimento social, um entendimento das pessoas sobre ela, né? Então, nós, profissionais da psicologia, nós não somos treinados única e exclusivamente para a escuta clínica num consultório, né, nesse ponto. Apesar de eu reconhecer que a minha própria experiência de vida ela foi transformada pela escuta clínica e boa parte dos meus dias ser dedicado a exatamente a escuta clínica, eu tenho um consultório desde quando eu me formei, né, nesse sentido, a atuação junto à psicologia social, à psicologia e os direitos humanos, às intervenções psicossociais, ou seja, práticas que não se resumem à escuta de um indivíduo, mas se voltam para uma coletividade, elas sempre me encheram os olhos. Elas me apaixonaram, né, assim, na graduação em psicologia. E isso, para mim, foi uma grande novidade. Porque eu cheguei no curso de psicologia pensando que eu estaria sendo treinado para fazer aquilo que a minha primeira analista fazia comigo lá desde os 14 anos de idade. E Né? tão puramente isso, E né? somente isso, exatamente. E quando eu chego numa graduação em que eu vejo que há uma infinidade de áreas e de possibilidades de atuação e que boa parte delas não praticadas com apenas um sujeito, com apenas um indivíduo, mas é possível trabalhar com grupos e com coletivos, eu falei, gente, que coisa legal. Né? Como é que é isso? Como é que se faz isso de alguma maneira? E então, as práticas de estágio, o envolvimento com a extensão, foram coisas que foram me formando e foram me ensinando a trabalhar não apenas com a escuta de um indivíduo, mas também nesse cenário mais ampliado, nesse cenário das coletividades. Então, assim, dizendo um pouco de uma forma mais objetiva, meu primeiro emprego de carteira assinada depois que eu formei em psicologia foi no programa de controle de homicídios Fica Vivo. Né? Uma política pública de segurança pública que nós categorizamos como segurança pública cidadã, ou seja, uma segurança pública que não tem a arma, que não tem a abordagem repressiva como o seu principal meio de trabalho ou de atingir os seus objetivos, mas aposta muito no vínculo comunitário, na proximidade com aquelas áreas que de alguma forma se destacam no cenário regional devido aos números elevados de assassinatos, devido aos números elevados de homicídios, né, nesse sentido. E enquanto técnico social de psicologia, era esse o nome do cargo à época, a minha função era me aproximar dos jovens daquele território, criar uma relação de confiança com os adolescentes e com os jovens daquele território, mas especificamente os adolescentes e os jovens que estavam mais na linha de frente do tráfico e estavam sendo colocados numa situação de matar ou morrer, né? Dispostos Ou seja, não era alguma exatamente coisa. uma função relacionada a uma escuta, mas de um acolhimento. Eu diria que era muito mais da construção de um vínculo de confiança. Entendi. Nesse sentido, né? Porque e o programa Fica Vivo existe, e felizmente hoje ele é uma política de Estado, nós tivemos um projeto de lei que tramitou
na Assembleia e hoje ele é regularizado, o que os técnicos até hoje fazem, que hoje são chamados de construir analistas. esse vínculo e fazer com que essa pessoa, de fato, possa aderir a esse programa. Exatamente. Mas por que eu falo que não é acolhimento? Porque muitas das vezes esse menino ele não vai espontaneamente te pedir um acolhimento. É você, enquanto técnico, que vai ter que construir estratégias para se aproximar dele e inspirar Criar um confiança. vínculo de confiança. Exatamente. Né? Assim, porque diferente do que o senso comum às vezes diz, e de uma forma muito brutal, né? Favelado não é tudo igual. Adolescentes que cometem atos infracionais não são todos iguais. A função específica do crime ou da trajetória de envolvimento com a criminalidade para cada um é singular. Então, a minha tarefa ali, o que essa política pública de segurança pública me ensinou, era exatamente por meio da construção desse vínculo de confiança eu conseguir responder a seguinte pergunta: o que o crime é para aquele adolescente? O que a criminalidade entrega para esse jovem? Quais são as perguntas que a trajetória infracional responde para essa menina ou para esse menino? Porque se eu não fizer isso, Lucas, eu nunca vou conseguir desenvolver algum tipo de encaminhamento que seja de fato eficiente para aquele jovem. Um exemplo para poder tentar ilustrar isso que eu estou dizendo. Imaginemos que eu e você sejamos aliciados pelo tráfico de drogas ainda na adolescência. Eu venho de uma família muito, muito, muito pobre, que a gente não tem nem comida para comer lá em casa. Você, ao contrário, já vem de uma família que é mais abastada, que ao mínimo para a sobrevivência é garantido, mas não tem nenhum tipo de reconhecimento afetivo ou de estima. As relações lá na sua casa, elas são muito duras, são muito embrutecidas, e o tempo inteiro você recebe a comunicação de que você não é ninguém, de que você não vale nada. Eu, ao contrário, já venho de um clima de muita pobreza, de um lugar de alta vulnerabilidade, a gente não tem nem comida para comer, mas é uma casa que tem muito afeto. O tráfico de drogas não vai significar a mesma coisa para mim e para você. Talvez uma arma na cintura e a circulação na favela, para você, vai ser a oportunidade de ser reconhecido. O dinheiro do tráfico, para mim, vai ser a oportunidade de colocar comida dentro de casa. Isso significa que se eu não me aproximar desse adolescente ou desse jovem e tentar entender o que é a trajetória de envolvimento com a criminalidade para ele, eu nunca vou conseguir trabalhar alternativas à criminalidade com aquele adolescente ou com aquele jovem. Então, minha primeira experiência de trabalho como psicólogo formado foi essa. E eu sou muito grato por isso, porque isso me ensinou a reconhecer que existe sim alguma coisa do cenário coletivo que nos aproxima, mas existe também uma subjetividade que precisa ser escutada. Existe uma singularidade que precisa ser respeitada. E quando se refere à vida, né, ao direito à vida, à proteção à vida, respeitar essa singularidade é importante. Né? É muito importante. E aí você está falando da sua primeira experiência, só que você seguiu, né, nessa área. Eu falo seguiu na área de direitos humanos porque, querendo ou não, ali você já trabalhava com direitos humanos. E aí você deu seguimento a essa atuação na área de direitos humanos. Sim, o que acontece? Depois de um tempo eu fui convidado a assumir a supervisão metodológica desse programa. Então, ao invés de estar especificamente com uma equipe de oficineiros ou com um grupo de adolescentes e jovens de uma favela ou de uma comunidade do estado de Minas Gerais, eu era responsável por orientar os profissionais que faziam a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Né? Nesse sentido, a supervisão ela tem, na verdade, até hoje, esse objetivo de orientar, de acompanhar as equipes técnicas que estão nos territórios executando essa política pública junto dos oficineiros. Ok. E ao concluir o meu tempo de trabalho no programa de controle de homicídios, como supervisor metodológico, eu então vou trabalhar numa outra política pública, que é o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. É uma política pública
regulamentada, né, por um decreto federal da primeira década dos anos 2000, um programa que nasceu na cidade de Belo Horizonte por uma iniciativa pioneira no ano de 2003, em que diversas instituições do sistema de justiça da cidade de Belo Horizonte ficavam se perguntando como garantir a proteção para uma criança ou um adolescente que está ameaçado de morte. Então, se identifica um ameaçador, se identifica um motivo para essa ameaça, e agora o que a gente vai fazer, né, para evitar que o assassinato aconteça, para evitar que o homicídio ocorra. Então, foi pensada uma política pública para isso, e ao sair, então, do programa de controle de homicídios, eu começo a trabalhar nesse programa especificamente, que é o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. E a atuação do psicólogo dentro desse programa, você já falou o que o programa, né, qual que é o objetivo. Do programa, mas especificamente como que seria a atuação do psicólogo dentro do programa? Primeiro, na avaliação da situação de ameaça, ainda antes dessa criança ou desse adolescente serem incluídos, né, no programa de proteção, nós, profissionais da psicologia, numa política pública como essa, nós temos a função, por exemplo, de levar em consideração o estado mental daquela pessoa, né? Se a entrevista para identificação da situação de ameaça, de relato da violência e da violação que ela está sofrendo, se essa entrevista não está sendo pesada demais, maçante demais. Então, o que se refere ao cuidado da saúde mental com essa pessoa ameaçada de morte, que já está sob grande estresse, né, é uma das coisas que nós fazemos, mas principalmente no que se refere à proteção propriamente dita, quais seriam, então, as alternativas, as possibilidades, os caminhos, né, viáveis junto àquela criança, junto àquele adolescente, para que a situação de ameaça, a situação de risco não volte a acontecer. Porque a metodologia do PPCAM, ela não inclui o que nós chamamos de refúgio, que seria, por exemplo, tirar a pessoa durante um determinado tempo do território onde a ameaça aconteceu e depois retornar com ela para esse mesmo lugar. Não. O PPCAM é uma política pública, e eu acho até importante que a sociedade civil saiba da existência dela, né, nesse sentido, que é pensada para aqueles casos em que todas as possibilidades de resolução ou de prevenção ao assassinato, ao homicídio locais já foram esgotadas. Então, se todas as situações de resolução daquela situação, de todas as possibilidades de resolução daquela situação já foram esgotadas, a estratégia de proteção é a retirada, né? É desterritorializar e territorializar num lugar onde aquele ameaçador ele não vai ter alcance àquela pessoa ameaçada. Então, os psicólogos, eles vão acompanhar esse processo, que não é um processo simples do ponto de vista subjetivo. Complexo. Você abrir mão de uma comunidade, de uma série de relações que já estavam instituídas, né? De uma identidade regional, né? Que devido ao atravessamento de uma ameaça de morte, agora, para ser protegido, você precisa ser inserido numa nova comunidade. E por se tratar de crianças e de adolescentes, a gente não vai retirar, numa política pública como essa, apenas a criança ou apenas o adolescente, porque convivência familiar é direito. Então, se retira todo o núcleo familiar, né? Trabalhando no programa, por exemplo, eu já acompanhei mudanças de famílias com 13 pessoas. Por quê? Porque são aquelas pessoas que compõem o núcleo familiar daquela criança. Da convivência familiar. Daquela criança ameaçada. Então, tira todo mundo daquele território e vamos territorializar todo mundo numa nova comunidade, num novo lugar. Isso, do ponto de vista psíquico, isso do ponto de vista subjetivo, é um trabalhão, assim, enorme. É um trabalhão danado. E isso exige, então, a escuta psicológica, a intervenção psicológica, óbvio, o levantamento de características dessa família. Se eu tenho uma família que vivia num contexto rural e a ameaça se processou ali, é ilógico eu pensar a territorialização dessa família, então, numa grande metrópole. Eu vou pensar uma área de proteção em que aquele ameaçador não vai ter alcance daquela família, que também seja uma área rural, para que alguma coisa desse modo de vida possa ser preservado. Entende isso? E aí, nesse acompanhamento, os profissionais da psicologia estarão ali cotidianamente, orientando, auxiliando e por aí vai.
Outra coisa que os profissionais da psicologia fazem nesse programa é pensar, uma vez que houve a desterritorialização e agora uma nova territorialização, quais são as políticas públicas, quais são os equipamentos sociais desse novo território em que essa família foi inserida, que vão cooperar, que vão assistir essa família, que vão auxiliar o progresso, a adaptação e o desenvolvimento dessa família nessa nova localidade. Então, muita reunião de rede, muita articulação interinstitucional, né? Assim, estabelecimento de parcerias. Então, esse é um tipo de trabalho, já se percebe falando, que é muito diferente de ficar o dia inteiro no consultório Muito, escutando. né? Totalmente, né? Totalmente diferente. Eu tenho certeza que quem está aqui nos acompanhando, né, tá abrindo um leque aí, né, de possibilidades, muito relacionado à administração pública, por, né, tá ligado a políticas públicas, mas não só. Né? Eu acredito que esse leque de possibilidades, onde essa atuação, né, eu posso dizer, da psicologia social se faz presente na sociedade como um todo, né? Perfeito. Tanto dentro da administração pública, como até mesmo na iniciativa privada, dependendo de uma empresa, a atuação dessa empresa. Né? Então, eu tenho certeza que muitos alunos já estão visualizando, né, novas possibilidades para além, obviamente, e óbvio, como eu disse desde o início, não diminuindo, né, a questão da psicologia ali clínica, essas outras possibilidades para esse profissional, né? Com certeza. E eu acho que é um pouco essa a nossa tarefa, né? Compartilhar a informação, instruir, mostrar mas outros, apresentar. Isso. Eu sempre falo isso, a gente sempre aqui no Conexão, a gente comenta que muitos alunos nos acompanham, e sempre surge aquela dúvida, principalmente mais para o final do curso, né? O que eu vou fazer, né? Ou melhor, mais do que eu vou fazer, porque a pessoa já sabe o curso que está fazendo, mas o que vai, de fato, fazer com que eu tenha um diferencial no mercado de trabalho. Sempre, hoje, eu acho que a palavra é o diferencial. O que vai trazer esse diferencial? E eu falo com os alunos, eu falo assim, dentro do seu próprio curso, você encontra esse diferencial, né? Então, às vezes, tem muitas áreas ali que o aluno não observa, não presta tanta atenção, ou que realidades como a que você está colocando enquanto professor não são apresentadas, mas que existem, né? Que existem. Então, eu sempre falo no direito, na veterinária, na odonto, na psicologia, na gestão, na administração, sempre vai existir ali um diferencial que às vezes você vai encontrar dentro do próprio curso, né? Você vai perceber ali que existe, às vezes, um nicho, um ponto que dá para ser melhor explorado, dá para ser mais trabalhado e que, às vezes, hoje em dia, as pessoas ainda não têm tanto conhecimento, né? E é interessante que eu acho que tudo que você está colocando aí abre, né, um leque de possibilidades para o pessoal da psicologia, na verdade. Hugo, a gente falou bastante agora, né, sobre essa sua atuação social, que veio desde a da sua formação, mas vamos falar um pouquinho também da docência, né, que hoje você é professor da Arnaldo. Ao que você atribuiria hoje esse momento que a psicologia está passando, no sentido dessa alta procura das pessoas, né, que estão saindo ali do ensino médio e fazendo vestibular, entrando no curso de psicologia, ou seja, nessa alta, né, do curso de psicologia nesse momento atual da nossa sociedade? O que a gente não pode esquecer é que em 2020 nós tivemos um acontecimento, né, assim, global, que foi a pandemia Covid-19. Isso fez com que muitas pessoas, ali no isolamento social, enclausuradas em casa, trabalhando de home office, repensassem uma série de coisas na vida. Eu escuto isso em sala de aula, dos alunos, né? E aí eu fui repensar minha carreira, fui repensar o que eu estava fazendo, e aí eu falei, quero fazer um negócio que eu sempre tive um sonho, e por aí vai. Então, vai muito nesse sentido de um efeito da pandemia, primeiro, me parece, de um exercício autorreflexivo por parte das pessoas, de conseguir localizar o que as movimenta, o que as apaixona, o que as motiva de alguma forma. Segundo, porque também nesse período nós tivemos um adoecimento psicológico muito significativo das pessoas, né? Famílias inteiras, por exemplo, que tinham uma rotina de cada um estar num lugar e se encontrar, às vezes, ali no final da noite, fazer uma refeição juntas e ir dormir,
Isso quando fazem alguma refeição juntas, simplesmente estando clausuradas dentro do mesmo espaço físico e sendo obrigadas a conviver umas com as outras e todos os efeitos afetivos, emocionais advindos disso, sem contar também a experiência do luto. Né? Isso é um ponto. São milhões e milhares de corpos que caíram, milhões e milhares de vítimas da Covid-19, e isso, querendo ou não, gera um impacto muito significativo. Algum conhecido, que né? se foi né, nesse processo. Eu entendo que todas essas experiências, elas de alguma maneira possibilitaram uma procura um tanto quanto mais intensificada, não só pela psicologia, mas por experiência, seja de graduação ou de formação livre, em que os fatores subjetivos, afetivos, eles são pautados de alguma maneira. Né? Assim, então, eu acho que tem algo mesmo de um anseio, de uma necessidade que foi agravada nesse período, exatamente pela construção de espaços de consideração para com a subjetividade. Então, eu acho que tem um pouco disso. Mas me preocupa um pouco. Também um outro lado desse fenômeno, que me parece que nós precisamos voltar a conversar com as pessoas, principalmente nos anos iniciais da graduação em psicologia, sobre uma coisa que há muitos anos atrás já foi feito, de que existe uma diferença significativa entre se tratar psicologicamente e estudar psicologia. Então, eu vejo às vezes salas muito cheias, não só na instituição de ensino que eu e você fazemos parte, mas em outros lugares também, de pessoas muito interessadas no curso de psicologia, não porque querem se formar enquanto psicólogos ou enquanto psicólogas. Por um autotratamento. Por um autoconhecimento. E, gente, a psicoterapia, ela já existe para isso. Né? Assim, terapia de grupos, trabalhos de grupo operativo, as intervenções psicossociais, elas já estão aí para isso, né? nesse ponto. Ali é um espaço para quem quer trabalhar como psicólogo, como psicóloga, que quer se submeter a um código de ética profissional dos psicólogos e das psicólogas, que quer, de alguma forma, ter a sua prática regulamentada por um conselho, né? Assim, que não se importa, ao contrário, vê até mesmo com bons olhos se submeter a uma categoria profissional, contribuir com uma categoria profissional. O autoentendimento, o autotratamento, a autorreflexão, isso a gente deixa para um outro espaço, né? Nesse sentido. Hugo, a gente poderia seguir aqui, né, continuar falando, conversando bastante, mas a gente tem o nosso limite, a gente tem o limite de tempo. O que mais você gostaria de colocar, falar com o pessoal sobre essa atuação talvez diferenciada para o profissional da psicologia? Eu acho que pensando assim a proposta, né, do Conexão e considerando principalmente que quem nos escuta talvez esteja muito interessado em se localizar nesse mundo do trabalho, né, seja em relação à psicologia ou qualquer outra coisa, eu penso que um grande diferencial é nós não negligenciarmos os contextos nos quais nós estamos inseridos. Fazer leitura de contexto, Lucas, pode parecer uma coisa óbvia, mas não é. É uma coisa que eu acho que a gente ainda não consegue ensinar muito bem as pessoas a fazerem. Porque nós tendemos, principalmente em psicologia, a individualizar ou até mesmo hiperindividualizar todos os fenômenos. Todos. Como se tudo dependesse exclusivamente de um indivíduo. Somente do eu, né? Exatamente. O que é uma falácia, né? O que é um engano sobre-humano, inclusive, nesse sentido, porque ninguém vive sozinho. E nós precisamos formar profissionais que consigam fazer leituras contextuais, né? Que consigam olhar ao redor e pensar que quais que são as relações de poder que são instituídas nesse lugar que eu estou trabalhando, quais que são as necessidades desse ambiente, o que a gente tem aqui de discurso, inclusive, que antecede a minha chegada e que está influenciando as coisas que estão ocorrendo neste lugar, gente que consiga olhar para um cenário que não é especificamente individual, psicológico no sentido estrito do termo, né? Assim, mas gente que consiga olhar para um cenário que ele é sociocultural, que ele é histórico-econômico, que ele é marcado por uma série de elementos, por uma série de fatores que vão influenciar, dentre outras coisas, os indivíduos que o compõem.
né, nesse sentido. Só acrescentando, emendando o que você está dizendo, isso casa muito também com outro ponto que a gente fala aqui, que hoje o profissional, eu estou aqui fazendo psicologia, vou falar da minha área, direito, né? Estou estudando direito. Ok, a faculdade, ela já vai te dar todo o conhecimento técnico do direito. Só que a gente sabe que hoje também o profissional, para ter esse diferencial, às vezes ele precisa conhecer um pouco sobre o sistema de informação. Uhum. Por quê? Porque às vezes você vai formar ali como direito e você vai trabalhar com processos eletrônicos, então, ou seja, eu preciso saber um pouco de gestão. Por quê? Porque eu quero ter um escritório, eu quero cuidar do meu escritório. Então, a necessidade que a gente tem hoje do profissional ter uma visão mais ampla, né? Emendando um pouco o que você está falando, de sair um pouco a psicologia do eu, mas também do profissional tentar, ao longo da sua formação, buscar ter uma visão mais ampla para a própria formação, né? Não ficar apenas naquele conhecimento técnico que lhe é passado dentro de sala de aula. Mas, né, várias vezes eu dou um exemplo aqui, a questão que a gente já trouxe aqui, o Paulo Richard, que trabalha Libras lá na instituição, né? Vamos aprender Libras, vamos tentar nos inteirar sobre questões das minorias, vamos tentar, ou seja, buscar ter uma visão mais ampla e ser mais completo enquanto profissional, né? E eu acredito que talvez, agindo dessa forma, esse profissional consiga trazer essa visão mais ampla, né? E é um exercício, né? Assim, a gente não nasce sabendo isso. Isso precisa ser praticado, isso precisa ser estimulado. A gente precisa avançar nisso. Contextual, né, que você está falando, muitas vezes vem justamente de uma formação intermultidisciplinar, né? E aí também, obviamente, que é um dever de casa de nós mesmos, enquanto professores da graduação, estimular isso e tentar também trazer isso para o aluno dentro de sala de aula, né? Hugo, de uma forma bem breve, porque eu acho que a gente já estourou o tempo aqui, mas o papo bom é assim mesmo. Hoje, você, enquanto profissional, se sente realizado, tem planos para o futuro? De uma forma bem breve, se você puder falar para a gente. Me sinto realizado, mas não completamente satisfeito, porque eu acho que eu tenho muita coisa para fazer, né? Aí. Seja na atuação profissional como psicólogo propriamente dito ou como psicólogo docente, eu acho que existem ainda assuntos, temas que eu quero abordar com mais intensidade, ou com pelo menos uma intensidade semelhante com a qual eu abordei o homicídio doloso ao longo dos anos, sabe? Assim, por exemplo, hoje a minha questão, uma coisa que me movimenta muito é exatamente a pesquisa sobre a instrumentalização de algumas teorias psicológicas, sobretudo a psicanálise, assim, por grupos sociais que são conservadores, que são misóginos, que são LGBTfóbicos, ou seja, algo que poderia ser pensado como instrumento de libertação e de emancipação das pessoas, de repente passa a ser um instrumento de dominação e opressão. Como que isso acontece? Né? Então, minha questão de doutorado hoje é exatamente essa. A instrumentalização da psicanálise no debate contemporâneo que nós temos no Brasil sobre gênero e sexualidade. Né? Ela sendo usada por determinados grupos com o objetivo de oprimir ainda mais as minorias. E especificamente na carreira acadêmica, a sorofobia é uma coisa que está aí no meu horizonte. Né? Então, movimentando alguns projetos de extensão relacionados à sorofobia, pensando algumas estratégias de intervenção junto dos alunos na cidade para pautar a realidade das pessoas que vivem com HIV e tá aí, então, algumas coisas pela frente a serem feitas. Ou seja, nesse finalzinho aqui, você já trouxe outros temas para, né, um segundo, terceiro, quarto programa aqui no nosso Conexão. Já está convidado, né, para voltar aqui várias vezes. Hugo, quem está aqui nos acompanhando, se quiser falar com você, te achar, como é que pode fazer? Rede social, Instagram, se quiser, então pode deixar aí. @HugoBentoPsi. @HugoBentoPsi. Eu posto foto, eu respondo, adoro interagir com o povo e tá tudo certo. Pode me chamar lá que a gente conversa. Hugo, novamente eu agradeço a atenção, a sua disponibilidade. Muito obrigado. E pessoal, continue acompanhando o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, porque programas tão bons quanto este ainda estão por vir. Muito obrigado e até a próxima.